Parte 1. Obediência. Capítulo 1. O perigo da obediência parcial. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14:21. A importância de andar em retidão nos caminhos do Senhor fica muito clara quando lemos as palavras de Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. De nada adianta buscarmos nos relacionar intimamente com Deus em amor se descumprimos sua boa, agradável e perfeita vontade. Assim, a obediência é um elemento indispensável a quem deseja ter uma vida plena com o Senhor. Se você está lendo este livro, acredito que seja um cristão que deseja a cada dia crescer mais e mais na proximidade com nosso Deus. Então, preciso alertá-lo de que todo servo do Senhor está constantemente sob a ameaça de viver em obediência apenas parcial. Como veremos a seguir, por isso, temos de compreender o que de fato significa o perigo da obediência parcial. Uma passagem da Bíblia que trata deste assunto é Romanos 7. Paulo escreveu: "Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo." Romanos 7:19. Quantos de nós já passaram por situações semelhantes em algum momento da vida? Ainda assim, eu perguntaria: é esse o propósito da cruz? É esse o propósito da graça? É esse o poder da palavra? Não, não é. O Evangelho precisa nos conduzir a um ponto de obediência total. Apesar de nossas fraquezas e dificuldades, essa é exatamente a questão que desejo abordar nesta primeira parte do livro. Como chegamos ao ponto de obedecer sem reservas ao nosso Deus? Espero que ao final da leitura você seja capaz de reconhecer os ataques do inimigo a ponto de poder identificar as tentações e se recusar a ceder a elas. Paulo descreve nesta passagem como a carne nos leva à morte. Porém, quando vivo pelo Espírito, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Precisamos nos lembrar sempre de que Jesus não age de maneira desobediente aos mandamentos divinos. Portanto, se ele vive em mim e eu ajo de forma desobediente, algo está errado. Para mostrar o que faz com que uma pessoa acabe enveredando pelo caminho do erro, usarei como base a passagem que relata um diálogo entre o profeta Samuel e o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel disse a Saul: "Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos." Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim,
200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. 1 Samuel 15, do 1 ao 4. O primeiro aspecto que temos observado é que Deus disse ao profeta Samuel que ungisse Saul e o comissionasse para uma tarefa. Assim, Saul tem uma tarefa e a unção para fazer algo a mando de Deus que nunca fizeram. Quando o Senhor lhe dá uma comissão para realizar algo e o unge para ser capaz de ir até o fim, isso significa que você foi capacitado para completar a tarefa. Saul foi comissionado a destruir aqueles inimigos do povo de Deus. O Senhor disse que não queria que sobrasse nenhum amalequita vivo. O rei de Israel era capaz de cumprir esta ordem. O texto mostra a seguir que Saul convocou os homens e os reuniu, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. É preciso entender que Saul desejava obedecer plenamente à ordem de Deus em todos os aspectos. Por isso, ele começa por treinar seus exércitos. Ele reuniu 200.000 homens de infantaria e 10.000 soldados para tomar uma cidade com 3 milhões de pessoas. Os amalequitas eram poderosos. Para compreender melhor o que significa, pense nos Estados Unidos partindo para lutar no Iraque. Você consegue tomar as pequenas cidades mais distantes e segue, abrindo caminho até a parte central do país. Assim, finalmente captura a capital e toma o governo. Foi isso que Saul fez. O texto diz, ainda que ele armou uma emboscada no vale. Isso pode ter levado muito tempo, talvez até mesmo anos. Saul não tinha o sistema que temos hoje. E mesmo em nossos dias, com toda a tecnologia e todos os equipamentos que possuímos, uma guerra pode levar anos para serem vencidas. Assim, ele investiu muito trabalho, energia e foco na obediência àquilo que Deus o ungira para fazer. Não importa a extensão da desobediência. O que aconteceu desde o momento em que Saul começou sua caminhada militar? Ele iniciou a batalha, matou e arrasou completamente os amalequitas, mas poupou o rei. Ou seja, ele poupou uma única pessoa dentre 3 milhões. Em outras palavras, sua desobediência é de 0,3 milionésimos. Uma única pessoa em meio a 3 milhões. Aqui é onde começam os problemas. Estou ungindo você para que o inimigo seja exterminado. Essa é a sua tarefa. Se você recebe uma tarefa que deve cumprir integralmente, mas deixa 0,3 milionésimos por fazer, ainda está distante de onde deveria. O mesmo acontece com Saul. Ele atacou o exército amalequita e destruiu. Um pouco mais adiante, lemos que mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15, 9 a 11. Um homem no meio de 3 milhões, além de alguns animais. Isso é tudo. Em outras palavras, isso foi quase obediência total. Ainda assim, esse quase fez toda a diferença, pois Deus se voltou para Samuel e disse: arrependo-me de ter
posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. O que aconteceu com Saul? Por que essa desobediência? Veja o que aconteceu a ele e o que acontece eventualmente a você. Quando Deus nos dá uma missão, desejamos obedecer plenamente. Entramos de cabeça em nossa tarefa. Pouco a pouco começamos a nos envolver com ela. Nosso envolvimento cresce. Temos uma injeção de adrenalina e passamos a guerrear, não é isso? Você vê o inimigo e o destrói. Essa é a nossa missão. Você praticamente se torna um super-homem ou uma super-mulher para fazer aquilo que precisa em um cenário como este. A cidade dos Amalequitas foi completamente conquistada e a partir daí iniciou-se a busca pelo líder. Não sabemos a razão pelo qual Agag foi poupado, mas sabemos por que Saul poupou os animais. À medida que os soldados destruíram a cidade, encontraram o que havia de melhor em seus rebanhos. Saul então começou a pensar: assim que essa guerra acabar, terei de pegar animais e trazê-los até aqui para sacrificá-los. Precisamos do melhor para oferecer ao Senhor, em ações de graças, pela unção e pelo comissionamento para aquilo que fizemos. Perceba que Saul começou a obedecer, mas no meio de tudo aquilo passou a racionalizar. Em vez de obedecer, porém, no meio de toda aquela situação, ele racionalizou e pensou: sabe de uma coisa? A economia de Deus não me orientaria a matar esses animais. Se não os tivesse, seria necessário sair e comprar os melhores animais. Por que vamos fazer uma oferta ao Senhor, um sacrifício? Assim, a melhor opção seria separar estes animais e preservá-los. Além disso, quanto tempo vou gastar e qual distância vou ter que percorrer para encontrar pelo menos alguns animais nas cidades vizinhas ou regiões? Podemos fazer uma oferta e adorar com estes animais que vamos poupar. Não parece errado, não é? E de fato, não é ruim preservar o que há de melhor para oferecer a Deus. A realidade é que essa era uma boa decisão em termos econômicos. Em nossa vida, tomamos decisões que nos lembram dessa situação. Há momentos, por exemplo, em que parece que a melhor opção em termos financeiros é dar uma oferta. E se eu usar o dinheiro que recebi deste bônus, que não estava esperando? Estou dando o dízimo do meu salário. Mas e se eu investir esse bônus enorme, vou receber rendimentos que serão ainda maiores. Assim, quando chegar a hora da campanha de construção da nova igreja, eu terei mais dinheiro para dar do que agora. Parece correto, não é certo? Mas será que é mesmo? Na verdade, não. Porque Deus especifica exatamente o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mesmo assim, nós seremos humanos teimosos, corremos o risco de nos envolver naquilo que o Senhor diz, racionalizando e questionando as ordens divinas. Imagine um casamento cristão. O cônjuge são frequentadores da igreja. Não há abuso envolvido, os filhos fazem parte do grupo de jovens da congregação e tudo parece bem. Então, no meio de toda essa situação, racionalizamos que não há problema em o casal não viver mais juntos. Cada vez mais, isso tem acontecido no seio da igreja. Bem no meio do casamento, ou um ou outro cônjuge passa facilmente a racionalizar coisas como: a vida seria melhor sem ele, ou meus filhos vão ficar melhor. Mas os resultados são terríveis.
Converse com alguma pessoa que acabou de passar pelo divórcio e pergunte como os filhos estão se saindo. A experiência mostra que a resposta será sempre muito semelhante. Eles estão ótimos, mas não se engane. Pesquise as estatísticas. Você acha que seu filho será uma exceção à regra? O divórcio rasga a alma. A segurança interior de uma pessoa é destruída quando os pais se separam. A separação de um pai e uma mãe é algo devastador. Muitos cristãos sofrem em aspectos ligados à estabilidade emocional porque seus pais se divorciaram, mesmo décadas antes. Ainda assim, mesmo sendo famílias cristãs, no meio da batalha, nós racionalizamos, tal como Samuel fez. O que acontece com a racionalização é que ela nos leva a justificar atos que representam desobediência a Deus. Assim como aconteceu com Saul, as provas estão por toda parte. Quando você interpreta as verdades absolutas e as orientações de Deus à sua maneira, sua consciência cauteriza e passa a acreditar naquilo que racionalizou. Você será enganado pelos próprios argumentos, mesmo diante de muitas provas que lhes mostram que você desobedeceu. Irracionalização é um enorme perigo, como veremos mais detalhadamente no próximo capítulo. Vamos orar? Jesus, tenho aprendido que, embora eu me comprometa a obedecer, é possível que as circunstâncias sufoquem o que sei ser o correto, levando-me a falhar. Peço-te coragem para enfrentar a tentação e para não deixar que as emoções justifiquem o descumprimento daquilo que me empenhei em minha palavra. Tu me ungistes. Por isso, peço que me dê sagaz discernimento para distinguir entre o certo e o errado. Ajude-me a manter minha palavra e a não fazer nada além daquilo que me instruíres. Quero realizar exatamente o que tu disseste. Confiarei em ti. Tu sempre pensas no que é melhor para mim. Serei totalmente obediente. Obrigado por me encorajar. Eu te amo. Para refletir. Explique por que a obediência é um elemento indispensável a quem deseja ter uma vida plena com o Senhor. 2. Como você explicaria o fato de Cristo viver em você e ainda assim suas atitudes serem frequentemente desobedientes a Deus? O que pode ser feito com relação a isso? 3. Identifique quais são as pequenas desobediências que você costuma praticar rotineiramente em sua vida. Que medidas práticas pode tomar para erradicá-las? 4. Em sua opinião, por que um ato de desobediência pesou mais para Saul do que toda uma situação em que ele obedeceu à ordem de Deus? Como você poderia aplicar sua resposta a essa pergunta em sua vida?